Começamos agora mais um programa Contra a Capa. Pois é esse nosso encontro semanal para conversar com escritoras, escritores mineiros ou que têm um vínculo com Minas Gerais para falar sobre a sua vida, sobre as suas obras e aquelas coisas que a gente não sabe pela mídia, mas vai saber por aqui. Algumas curiosidades que vale a pena a gente descobrir. Aqui é o tio Flávio que fala com vocês e hoje a gente recebe uma querida amiga. E olha, essa aqui eu posso falar que é amiga de infância, que de fato é. Estamos com a Cris Fontes. Cris, seja bem-vinda ao nosso Contra a Capa. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, né? Muito obrigada por essa oportunidade e pelo convite. Eu espero que seja muito agradável. E vai ser, com certeza vai ser. Antes da gente começar a entrevistar, falar o currículo da Cris, eu queria falar para vocês onde vocês podem nos acompanhar. Então a gente está no portal Hoje em Dia, também no YouTube do Hoje em Dia BH. Vocês podem encontrar essa entrevista e as outras todas lá armazenadas. Mas a gente também está na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV, e na rádio web do Hoje em Dia. Mas em rádios também estamos, que são as rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Ou seja, não tem jeito, gente. Quem quiser nos ouvir, Cris, quem quiser nos assistir, vai ter jeito, vai ter como. É ir no Jornal Hoje em Dia, no portal, é ir na rádio web do Hoje em Dia, ou nessas outras rádios que a gente tem aqui e até na TV. Olha só que chique, né? Muito chique. De TV você entende. Um pouquinho. Nós vamos falar sobre isso. A Cris Fontes, ela é mineira, nascida em Belo Horizonte e atualmente mora numa cidade deliciosa chamada Jaboticatubas, aqui em Minas, pertinho de Santa Luzia também. É autora de 10 livros com temas variados, atendendo aí a diversos públicos, principalmente o feminino. E em 2015, de forma independente, publicou o seu primeiro livro de crônicas e contos, que é intitulado Do que é feito o amor. Vamos parar por um pouquinho aqui nesse currículo para poder tentar entender o que é esse primeiro livro. Eu falei que eu te conheci criança, né, em Santa Luzia. Éramos quase crianças, adolescentes, sei lá. Mas o tempo passa tão rápido que a gente vai perdendo algumas... A gente fica com as boas partes da memória, né? Então a gente era criança. E aí você publicou o seu primeiro livro. Como é que foi essa história de entrar para essa área? Que para muita gente, já falamos aqui no Contracapa, é uma área bem distante, porque para a gente ainda está no imaginário, escritores são pessoas inatingíveis. E aí você entra para a escrita. E não só entrou, como fez sucesso, como a gente vai falar aqui. Sim. Mas como foi sua entrada? Então, essa visão que você está falando aí, da gente ver que escritor é uma coisa muito distante, eu tinha também. Só que junto dessa imagem que eu tinha de que escritor está lá longe, eu tinha o sonho de ser uma. Né? E eu acredito que esse sonho que tenha me movido, porque é uma coisa que aconteceu desde muito tempo, desde adolescente. Ainda vê que na época que a gente se conhecia, eu já escrevia e você nem sabia às vezes. Né? Não era, eu gostava muito de desenhar, de criar. E eu sei que conforme eu fui amadurecendo, eu passei mais para a escrita. Só que o processo foi muito difícil, muito lento, porque eu escrevia livros, escrevia peças, participava de concursos, levava meus livros para editoras e algumas delas diziam para mim que não aceitava porque dava prioridade para autores que já eram conhecidos. Então, isso sempre me trazia uma frustração. E quando eu soube que eu poderia buscar outras editoras que são pagas, o valor era tão alto. Inacessível, né? Então, também. assim, na época, isso deve ter uns 15, 16 anos, e na época era 30 mil por 100 exemplares. Então, assim, era uma coisa tão surreal que depois desse processo todo cansativo, um dia eu virei para minha irmã, para a Leninha, e eu falei assim, vamos tentar fazer um livro, vamos fazer um teste. Eu vou escrever umas crônicas, que era Do que é feito o amor. Isso foi, eu já morava em Jaboticatubas, né? Então foi já nessa época aí de 2014, 2015. Vamos escrever. E aí eu já sabia fazer capa, porque eu já tinha trabalhado em tanta coisa, e numa desses caminhos eu trabalhei num escritório de fotografia, e nesse escritório eu aprendi a trabalhar com CorelDRAW, com Photoshop, e várias coisas que me ajudou. Então uma coisinha...
E aí a minha irmã é ótima no Word, então ela fez a formatação basiquinha. E aí eu falei assim, vamos fazer? Vamos. A gente mandou imprimir num site que a gente tinha lá, era super caro também, mas a gente conseguiu imprimir alguns poucos. Mas a sensação o retorno daquele primeiro livro na minha mão e das pessoas falando comigo, que legal, eu gostei, me incentivou, nos motivou, porque eu coloco ela nesse barco também, nesse processo todo, a mandar um segundo. Vamos fazer um segundo? Aí a gente fez eu fiz uma história que eu já tinha guardada, pequenininha, O Eterno que Há, que fala do bem e do mal. E aí deu muito certo também. Mas o segundo foi feito desse mesmo jeito? Foi do mesmo jeito. Porque assim, a gente tem um original escrito, Sim. A gente vai atrás de uma grande editora, já tinha feito dessas formas todas e não funcionou. Aí você foi pelo modo caseiro. Caseiro. Né? Fui caseiro literalmente, né? Caseiro literalmente, foi, literalmente. E aí como a gente viu que a gente conseguia fazer... Aí, dentro desse processo, apareceu até um conhecido nosso que falou assim, olha, já que você fez o seu livro, por que vocês não fazem o meu? Quando a gente acordou, a gente se especializou, tanto na criação de capa, eu já sou apaixonada por livro lá também, criação de capa, design do conteúdo, da formatação, diagramação, tudo. E quando a gente viu, a gente já estava com outros autores, um indicando o outro, e aí falei, poxa, vamos montar nossa editora, né? Foi aí que surgiu a Arte Impressa Editora. E a partir daí é que eu conseguimos uma gráfica com preço melhor, que imprimia em maior quantidade e que a gente conseguiu valores melhores, que foi que veio aí o Apaixonada aos 40, que foi o primeiro livro que eu consegui fazer um lançamento presencial e que eu posso dizer que eu sou uma escritora, uma autora, porque eu estava ali, as pessoas recebendo meu livro, passando batom vermelho para ir nos lançamentos, então eu vivi aquilo. Uhum. Mas o processo foi assim, se eu não desse um passo do tipo, ninguém quer fazer por mim, então eu vou lá e faço. Se eu não tivesse feito isso e não tivesse a parceria da minha irmã, para poder a gente fazer isso... Olha que interessante, a gente tem dois aspectos aqui. Você tem o aspecto do empreendedorismo, que a gente às vezes não explora muito, mas é interessante, né, explorar. Vocês duas se juntaram numa dificuldade, que você poderia simplesmente falar, olha, é difícil mesmo, as grandes editoras não vão nos contratar porque a gente é desconhecido, então vou deixar para lá, vou fazer outras coisas porque isso não dá para mim. E muitas histórias boas se perderam por causa disso, né? Porque gente que tinha algum escrito, mas era inacessível. Ainda é caro publicar um livro, né? Quando você vai ver, ainda é caro. Mas você tem a história de empreendedorismo, de falar, eu tô com um texto. Esse texto pode virar livro a partir do momento em que eu entendo que eu posso criar uma editora. E aí vocês criaram a editora. Foi quando, hein? Nós oficializamos ela em 2017. Sei. Nossa, então ela tem um bom tempo de caminhada aí. Porque foi em 2015 nós começamos a nossa loucura de publicar por conta própria, né? E aí depois foi vindo os outros. E quando a gente viu, era 2017, mais ou menos, a gente deu um nome, uma marca, criamos um selo, né? E esse selo, na verdade, a primeira versão até do Apaixonado aos 40, ele já tinha um selo diferente, e essa logo diferente, e a logo também, pelo caminho, nós fomos trabalhando ela, porque a gente foi aprendendo mais, a gente foi se especializando, conhecendo outras coisas e realizando. E isso é interessante, até que serve até para as pessoas mesmo, porque igual você falou, às vezes você tem um sonho, você está estagnado naquele sonho, porque você acha que você não tem saída, porque fulano não me aceitou, fulano não me recebeu, fulano não investiu em mim. Mas às vezes é preciso que a gente dê esse passo, faça um pouco de loucura, sabe? Eu tenho até um livro que fala sobre isso também, que nem está aqui, que é Ligeiramente Louca, Porém Feliz, que é um guia de confiança, autoajuda e tal, mas ele traz essa ideia de um pouquinho de loucura, que tá pertinho da ousadia, né? Porque nós precisamos ser um pouco mais ousados, para que a gente possa realizar as coisas. Com certeza. E aí você foi do empreendedorismo para si própria, né? Para gerenciar seus escritos, abrindo espaço para outras pessoas, então dando possibilidade também de pessoas que queiram publicar livros, publicar através da sua editora.
E aí, para chegar nesse livro aqui, Apaixonada aos 40, que é este livro que a gente vai falar um pouquinho dele primeiro. Foram quantos livros antes desse? Foram os dois. Foram os dois que foram feitos daquela forma, Foram do os dois. Word da... Foram os dois, que é o Do Que É Feito o Amor e o Eterno Que Há. Que hoje, inclusive, eles já ganharam outra capa, porque eles já foram, mas foram dois antes desse. Esse foi em 2018. Aí vem esse aqui, que é Apaixonado aos 40, que você faz o lançamento oficial, que tem as pessoas passando batom para poder ir, colocando perfumezinho para poder ir. Até homem, isso aqui diz, até homem barbado passou batom, só para poder estar do meu lado. E aí foi justamente o lançamento do livro. Só que esse livro tem uma história que é inusitada, Incrível. né? Incrível. Que esse livro foi parar na mão de uma atriz, que é a Giovanna Antonelli, né? E ela leu esse livro e resolveu depois fazer contato para poder comprar os direitos audiovisuais e transformá-lo num filme que foi para os cinemas. E aí você sentou numa sala de cinema e viu a sua obra num telão, né? E foi parar na Netflix também. Não é muita coisa assim, não é um sonho muito, você falou de loucuras, muito louco, de uma criança lá de Santa Luzia, de repente se vê no telão. Uma criança de Santa Luzia que está morando em Jaboticatuba, uma cidadezinha pequena, né, quietinha, escondidinha no cantinho dela lá, realmente. E como é que isso aconteceu? Porque a gente fica pensando assim, poxa, ou é sorte, ou é, sei lá, como que muita isso gente aconteceu? pensa que é sorte, né? E fala assim, nossa, eu já recebi mensagem de outros escritores falando, nossa, você nos representa, porque uma obra sua, que a gente sabe que é uma obra independente, porque ela é feita de recursos próprios, né? E se torna, chega a esse ponto, então você é um exemplo para nós. Mas é interessante a gente lembrar mesmo que nunca é sorte. Porque eu estou imaginando, né? Assim, a Giovanna Antonelli andando na praia, de repente ela tropeça no seu livro, e aí ela vê o livro lá, né, no chão, tropeçou, e aí tira areia, pronto, sorte, tira areia, sacode, e aí fala, é esse livro que eu precisava, né? Isso é sorte. Isso né? é sorte. Mas não foi desse jeito. Não foi. Como a gente lançou ele em 2018, nós fizemos impressão de 1000 livros, e você não faz ideia o que são 1000 livros, é coisa pra caramba. Então nossa casa ficou cheia de livro, porque a venda nem sempre é muito fácil. Quem é escritor aí sabe a dificuldade que é para poder vender o seu próprio livro. Então você consegue vender muito às vezes no lançamento, porque você está fazendo um evento, as pessoas estão empolgadas, né? Mas depois ele dá uma parada. E esse livro, como ele surgiu, a personagem Beatriz, ele surgiu de várias outras mulheres, porque eu já escrevia em sites comportamentais, então eu escrevia artigos para esses sites comportamentais e muitas mulheres entravam em contato comigo, mas muitas mesmo, você não faz ideia. E cada uma me contava uma história mais surreal que a outra. E quando eu juntei todas essas histórias, eu falei, gente, tá faltando alguma coisa nessa mulherada, porque elas estão com o rosto muito colado no chão, né? Elas estão muito lá embaixo. O que eu posso fazer para poder pegá-las e subir e dar um up, assim? E eu vi que faltava amor próprio. Faltava muito amor próprio nelas. Eu falei, então vamos criar uma personagem que mistura essas mulheres que estão precisando de amor próprio, mistura a minha idade, porque eu estava lá com uns 40, e minhas amigas, comportamentos de amigas. Então a Beatriz surgiu assim. Em 2018 eu publiquei ela, passou esse tempo, os livros já estavam mais estagnados, e aí eu falei com a minha irmã assim, olha, vamos pegar uns livros, vou pegar uns 10 livros, já que ele desse nicho feminino, e até uma dica que eu dou para as pessoas, né, que não só ficar com o livro, às vezes enviar para alguém que goste de literatura, alguém que já seja famoso, que seja influente, para que possa dar uma olhada no seu livro, para que possa ler o seu livro. Isso tudo é importante e vai te incentivar à venda. E eu fiz isso, eu tirei 10 desses livros e me enviei para mulheres que tinham a mesma faixa de 40 anos, que tinham uma linha mais empoderada, que gostava de defender esse público mais feminino e que eram influentes. Mandei com a ideia, eu estava te falando, com a ideia de que iam ver o livro, iam me marcar no Instagram, e tirar eu falei, uma fotinha, né? Olha, tirar uma fotinha, oba, ganhei um marketing e tal, já estava ótimo. Só que nada, ninguém me marcou.
Ninguém... Olha o drama, né? Eu digo ser atriz. Ninguém me Até a hora que a gente para poder chorar. Esse momento você chora. Poxa, foram-se 10 livros. Mas o mais interessante é que no final de 2019, uma produtora do Rio de Janeiro entrou em contato comigo, falando que uma amiga dela, uma conhecida dela, leu o livro, que gostou muito e que queria fazer um filme sobre ele. Onde eu achei que era trote mesmo, né? Eu achei que... Eu fiz aquela, mas como uma pessoa muito educada que eu sou, eu falei, olha, você já leu meu livro? Não, eu não, essa pessoa que leu. Falei, então eu vou te enviar o livro, você lê e depois você entra em contato comigo de novo. Eu achei que poderia ser de faculdade, uma universidade de cinema, estava querendo fazer um filme. E eu falei, poxa, o livro está parado, então o que vier para divulgar ele vai ser muito legal. Uhum. Né? E ela leu, entrou em contato de novo e a gente eu falo a gente porque minha irmã está nesse barquinho aí, fez reuniões com ela, né? A gente stalkeou para ver quem era a pessoa mesmo. E aí a gente só acreditou quando chegou para a gente o envelope da Imagem Filmes, né? Com o contrato da assinatura dos direitos. Então, eu achei muito interessante. Eu não acreditava na época que ela tinha trabalhado e queria que a Giovanna Antonelli fosse a protagonista. E aí chegou a pandemia, né? Então, nós ficamos um tempão parado, a Ancine fechou, então ficou um tempo parado. Mas depois, quando a gente retornou o processo e começamos a fazer as reuniões online, aí eu já tinha conhecido a Natália, que é a diretora, eu conheci ela indo numa pré-estreia de um filme lá no Rio de Janeiro, que eu fui convidada para assistir, eu conheci ela, conheci a produtora e conheci a Natália, a gente conversou sobre o livro, foi onde ela disse que ela queria deixar mais fiel possível, porque ela também quer muito abraçar esse universo feminino, eu achei isso maravilhoso. E quando eu tive uma reunião com a Giovanna online, estava todo mundo, os roteiristas, todo mundo lá, é que a Giovanna falou, Cris, como é que esse livro chegou em mim? Aí eu falei, sabe, será que eu mandei? Eu falei, mandei, né? Ela falou, menina, esse livro chegou pra mim, eu recebi, deixei no balcão do balcão da minha cozinha, e fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa, eu vi que ele estava lá ainda, peguei e li ele. Eu li o seu livro em um dia. Ela falou, eu li em um dia. E eu fiquei tão arrebatada. Em várias matérias ela escreve isso. Uhum. E eu fiquei tão arrebatada com o livro que eu pensei, gente, podemos fazer um filme. E foi ela que correu atrás. Ela entrou em contato com a Nath, ela correu atrás e aconteceu. Né? O filme saiu em março, agora desse ano, nos cinemas, e agora em junho ele foi para a Netflix. E está na Netflix até então. Que legal. E é justamente você começou a desenvolver uma linguagem mais voltada para esse público 40 a mais, Sim. Porque eu assisti o filme e eu vi que assim, tem uma linguagem, acho que ela rompe o relacionamento, não é isso? Sim. E aí ela passa por um divórcio. Isso, e aí ela vai e descobre que ela pode ter outros relacionamentos ou ser feliz, né? É isso, na verdade, o apaixonada, né, do apaixonado aos 40, não é o estar apaixonado por outras pessoas, outros homens, mas assim, é ela ser apaixonada por ela mesma, uma coisa que ela demora muito a descobrir e que ela descobre no processo do livro, quando ela começa a experimentar coisas que antes ela não experimentava. Mas coisas simples, tipo tomar um sorvete com sabor diferente, sabe? Viver algo, ir para algum lugar, ver um pôr do sol ou coisa assim. Coisas que antes, na vida morna que ela escolheu para ela, que era um casamento de 22 anos, ela não percebia. Então foi preciso que ela recebesse uma rasteira da vida, que foi o pedido de divórcio que o marido fez, que foi a viagem da filha para outro país para estudar, né? E a perda também do pai. Então vários fatores fizeram com que ela entrasse numa crise tão grande e entendesse que ela pode mais, né? Então é uma redescoberta. E esse livro, ele ajudou muitas mulheres, sabe? Ele transformou a vida de muitas mulheres. E eu gostei disso,
sabe? Não, Eu isso é gostei excelente, desse retorno, eu gostei dos depoimentos que eu recebi, eu gostei das pessoas que me esperavam nos lugares para dizer que esse livro mudou a vida E delas. que conversava com elas, né? Conversava com a história delas, Sim, né? com a história delas, porque muitos falam, gente, eu sou a Beatriz. Aham. E isso independe da idade. Eu coloquei 40 como um marco, né? Um princípio de uma nova vida. Mas vale para todas as idades, sabe? Sim, com certeza. Eu tenho leitoras aí de 17 anos que já leram 4 vezes esse livro. E vai até 80, 87. Eu tenho uma amiga que já faleceu, que era uma querida, mas quando ela leu o livro, ela tem 87 anos, quando ela leu o livro, ela falou comigo assim, Cris, você escreveu a minha história. Olha só. Eu não consigo esquecer essa fala dela, tem sabe? não tem data, né? Não tem. O Apaixonado aos 40 é o nome do livro e para o cinema foi como Apaixonada. Sim, porque né? eles preferiram não colocar uma idade para não definir público, né? Ótimo. E aí esse livro aqui, depois dele você escreveu alguns outros. Sim, e depois dele veio Ligeiramente Louca, que é esse que eu falei, que é um guia de atividades, né? Ele foi realmente um complemento, porque eu vi que as mulheres estavam gostando da ideia de encontrar esse amor próprio, de elevar a autoestima delas, e esse livro, esse guia, ele fala muito sobre isso, então é um guia de atividades. E como é que você vai percebendo essas histórias? Como é que é o processo do autor de saber assim, olha, acabei de escrever um livro, porque tá na promoção dele ainda, né? Porque ele está sendo falado, as pessoas, Netflix a pessoa entra quando quer, né? Então ele ainda está em evidência. Na época que foi lançado, ele ficou entre os 10 mais vistos, né? Na Netflix. Sim, ficou no top 10. Que é legal. Aí vem um outro livro a partir daí. Como é que você vai pegando essas histórias? É muito dessa relação, interação com seus leitores? Exatamente. Vem não só dessa relação com os leitores, como também da observação, sabe? Eu tenho muitas amigas mulheres, né? Eu observo muito outras mulheres se comportando, muitas chegam numa conversa assim, igual a nossa, às vezes conta coisas que eu falo que interessante. É engraçado que em qualquer lugar que a gente está, um caso contado que para a pessoa é nada, né? Ela está desabafando ou jogando uma conversa fora. Você acredita que eu já tive... A gente vira vira um capítulo. Vira um capítulo. Eu já tive conhecida que falou comigo assim, para de me olhar assim. Eu falei, por quê? Eu tô percebendo. Você já está criando a história. Você está criando a história a partir do que eu tô te contando. Mas é mais ou menos assim. Então, o processo de observação, ele não para. Então, conforme você recebe os depoimentos das pessoas que leem e que você observa as pessoas no mundo, você vê que não vai parar nunca de ter história. Né? Muitas pessoas acham assim, então agora a Beatriz, que é a personagem do Apaixonado aos 40, ela se tornou uma mulher apaixonada, então não tem mais o que viver, tá tudo bem. Não é assim, né? Nós mulheres entramos em crise o tempo todo. Nossa vida ela é muito altos e baixos. Então, assim, tem momento que a gente... isso não muda naquilo que, eu gosto de mim, mas eu tô em crise agora, mesmo gostando de mim. Eu tô em crise porque tem outras questões que não estão resolvidas. E tem essa questão das perdas, que lá falam de algumas, né? E que são perdas que todos nós vamos passar, né? Sim, a perda são de alguém processos. que ama pela morte, ou a perda de por uma separação. Exatamente. Coisas desse tipo. Então, são muitos assuntos. Agora, a Beatriz, eu não sei especificamente a Beatriz, mas a Beatriz e as outras personagens que vêm a partir das histórias que você observa, tem um pouquinho a ver com a Cris, tem um pouquinho a ver com a irmã da Cris, a Leninha, que está sentada aqui nos assistindo. Tem um pouquinho dessas histórias sua também, do que você é? Da história em si, do que eu sou, a história sim. Não, né? Do que eu sou, sim. Porque tem muitos pensamentos meus que estão misturados nos pensamentos delas, né? Mas tem muitas atitudes delas que são parecidas. Mas que eu não faria. Você entende? Então tá totalmente diferente. Então, realmente, nós temos coisas em comum, mas somos mulheres diferentes. Sabe? Somos mulheres completamente diferentes. Então, no caso da Beatriz, esses surtos que ela tem constantemente são surtos que eu não tenho. Mas algumas dorzinhas... A pessoa super estável, controlada, né? Equilibrada. Né? Mas assim, é porque ela ainda tem... todos nós temos muitos conflitos, mas os conflitos dela são muito
ternos, né? Então ela abre muito aquilo. Então, mas como ela são muitas. Mas, mas essa presença, quando você escreve uma personagem, uma presença de uma dor ou de uma dúvida, Sim, ou de, tem alguma coisinha também que você traz de você, mas também é uma costura. Não é só você, obviamente. É totalmente, é um misto. Esse, então, muito ainda. Esse, muito mais. Porque... Eu nunca me casei, mas com você eu casaria. Exatamente. Que veio depois, então, do Apaixonado aos 40. Veio. Essa, no caso aí, é uma outra personagem, a Isabel. Ela é uma personagem de 42 anos que nunca se casou. Então, isso tem muito a ver comigo, porque eu sou uma mulher com mais de 40 anos que nunca se casou. Assim como eu tenho muitas amigas que também são mulheres com mais de 40 que nunca se casaram, e como eu observo muitas outras mulheres que também não estão se casando, que estão optando por carreira e tal, e que é natural. Só que nesse romance, por mais que ele seja gostoso, que dê borboletas no estômago, eu coloco muito essa questão, o que há de errado? Só porque a sociedade te cobra um relacionamento, te cobra um casamento, te cobra filhos, quer dizer que você está errada? E aí vem uma culpa muito grande, vem uma culpa. De viver com essa culpa, exatamente, de não se enxergar no casamento, não se enxergar na maternidade. Né? E tudo bem, assim, né? Então, eu conversei com muitas mulheres que não tinham se casado e muitas delas cruzavam os braços porque elas se sentiam menos por não ter se casado. Então, esse romance, por mais que ele seja gostoso, levinho e que tenha uma linda história de amor, ele tem esse assunto. Eu gosto de abordar esses assuntos. Sabe? Agora, descruzando os braços, estou vendo aí você com a sua blusa, né, totalmente apaixonada. Totalmente Apaixonada já é uma sequência do Apaixonado aos 40? É a sequência, é a continuação então, do Apaixonado aos 40, que foi muito pedido, inclusive, porque quem terminou de ler o Apaixonado aos 40 falou que ficou órfão, né? E que queria mais Beatriz. Muita gente pediu mais Beatriz. Assim mesmo, a gente fala, gente, e falou, acabou... gente, e agora? E agora? O que acontece com a Beatriz? E agora? Depois de tudo isso que aconteceu aí com ela, o que ela viveu? Então, isso já me deu uma outra linha de histórias, né? Nesse caso do Totalmente Apaixonada, ela já é uma mulher apaixonada, né? Só que ela se torna totalmente apaixonada. Então, são 2 anos já que passa do divórcio, ela continua com as loucuras dela, com os egoísmos, com os excessos de neuras e tal, que é própria da personagem, que inclusive a Giovanna arrasou, abraçando esse personagem. Mas nesse livro ela já busca o propósito da vida dela. Ela busca o sentido da vida dela. E ela começa a entender que, como ela perdeu não, né? Ela teve mais de 20 anos num casamento, que ela casou porque estava grávida, ela deixou de fazer muitas coisas. Ela deixou de estudar, deixou de experimentar, deixou de viajar, deixou de fazer muita coisa. Porque ela se tornou uma empreendedora e uma mãe. E uma esposa. E ao sair daquele casamento, ela se sente um pouco perdida e acha que ela tem que ter alguém para ser feliz, né? Que é o caso do primeiro livro, Apaixonada aos 40. E aí agora ela já está um pouco mais madura, porque 2 anos se passaram, algumas experiências foram vividas, né? E aí você vai construindo uma personagem um pouco com uma visão diferente, uma visão mais ampla. Mais ampla, com as mesmas loucuras dela, porque, afinal de contas, né? Em 2 anos não deu para mudar tanto assim, né? Mas ela começa a buscar o sentido da vida. O que me falta? E agora? Será que ser confeiteira era tudo que eu queria mesmo? Eu acho que não. Então ela dá um pause ali e começa a experimentar várias coisas. Ela faz vários cursos, ela faz várias coisas. Ela tenta conhecer de tudo para ver se dentre essa coisa toda que ela conhece, se uma delas faz vibrar o coração. Eu até coloco um trecho de uma frase de Osho que eu gosto muito, que está aqui no inicinho, licença aqui, que é: faça aquilo que, deixa eu ver, opte por aquilo que faz o seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Osho, né? Então até ele começa a ler o Osho aqui dentro. Então assim, eu gosto de fazer essa mistura, né? Espiritualista, com essas comédias românticas e tal. E aí ela começa a ler e começa a tentar buscar o lado espiritual dela também, o sentido da vida, não só nas coisas que ela ainda não fez, mas como no todo. Quem ela é realmente? E ela descobre isso muito na solidão. Ela vai ter um processo de descoberta ainda, né, muito grande. A solidão é interessante de abordar também. Ela vai passar por um processo aí, uma etapa, um momento de solidão,
justamente por ela ser muito precipitada e um pouco egoísta, então ela acaba exagerando um pouco na dose, então ela precisa passar por esse momento para que ela se reconecte com ela mesma, sabe? Então o processo é muito esse. Então eu falo que os livros na linha do Apaixonada são livros transformadores. A ideia deles é justamente essa, é transformar a pessoa que lê. De uma forma leve, divertida, mas que vai fazer com que no momento que ela fechar o livro, ela vai refletir, sabe? Sobre e é legal que você consegue fazer realmente essa conexão com muita gente. Esse livro, Totalmente Apaixonado, então, é o mais novo, foi agora de 2024? Isso, foi lançado agorinha, foi em setembro, nós estamos, foi agora em setembro. Ótimo. Julho para setembro. Ok. A gente vai encerrar por aqui, deixando como dica, então, este novo livro, outros virão, sim, outros já existem. Outros já estão vindo. Né? Só que eu queria que você nos falasse como é que faz para poder comprar esse livro, como é que faz para adquirir esse livro, até para conversar com você. Sim, é muito fácil, muito tranquilinho. O meu Instagram, é só acessar meu Instagram, que é muito fácil, que é o Cris Escritora. Né, o endereço facinho. Através do meu Instagram, já no link lá na bio, já tem a minha lojinha. Então, meus livros estão todos lá. Tem vídeo meu no YouTube, tem coisinhas que eu faço, outros links também que estão lá. E também pode me chamar no direct, conversar comigo, eu sempre respondo. Né? Eu sempre atendo, sempre respondo. Tem o da Arte Impressa Editora também, que você já pode, né, acessando arteimpressaeditora.com.br, você vai direto na loja lá também, tem os livros, todos os meus livros lá direto, e livros também de outros autores, caso alguém tenha curiosidade, em breve o seu também vai estar lá. O meu tá chegando. Então, assim, é muito fácil. Então, é só acessar o Cris Escritora no Instagram e já me encontra. E encontra mais informações sobre o livro, encontra trechos do filme, de como foi os bastidores, assim, do filme, como foi a galera toda ir pro cinema de vermelho, sabe? A mulherada de batom vermelho, de unha vermelha, calçado vermelho, foi uma coisa maravilhosa. Que tem uma simbologia, né? Tem, porque no momento que... Muita gente até pergunta por quê, porque a Beatriz era muito cinza, era muito nude. Não que há algo errado no nude, mas era uma mulher com pouca cor, né? E de repente, no momento que ela se descobre bonita, que ela gosta dela, ela passa um batom vermelho, né? Ela calça um sapato vermelho e aí ela se sente mais confiante. E muitas mulheres começaram a usar unhas vermelhas depois da Beatriz, acredita? É legal o que isso provoca nas pessoas, né? É impressionante. A leitura, a arte, como que isso pode realmente mudar. Tá vendo como é que vale a pena a gente fazer uma loucura de vez em quando? Sim, e investir num sonho? Cris, obrigado pela sua presença aqui. Nesse espaço também está aberto a você, aos escritores que fazem parte da Arte Impressa, que é um espaço para poder divulgar a literatura mineira, né? Então a gente quer que as pessoas valorizem tanto quanto outras artes que nós temos e outras artes pelo Brasil afora, valorizem a literatura mineira também. Isso é muito bom, muito interessante esse projeto seu. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Olha, eu tampei o microfone, mas obrigada. Obrigada por estar aqui. É uma honra, uma alegria muito grande. Ok. Olha, a gente fica por aqui, né? Mas os livros continuam por aí. Você pode pesquisar para poder lê-los. Agradeço a companhia e nos encontramos num próximo episódio.